rei Assuero ficou revoltado, porque a rainha não aceitou comparecer diante do grupo. E decidiu se vingar dela imediatamente. Desta forma, Vasti foi destituída do trono e nunca mais pôde se apresentar diante do rei. Esse temperamento impulsivo do rei é descrito pela Bíblia e condiz exatamente com as características do rei Xerxes, de acordo com os historiadores. Xerxes podia mudar de calmo para zangado rapidamente. Em um momento, ele seria muito carinhoso e capaz de ordenar que a pessoa fosse executada bem na frente de seus olhos. Assuero então manda seus emissários buscarem uma nova rainha. Ponha o rei em todas as províncias do seu reino, oficiais que ajuntem todas as moças, virgens e formosas, em Suzã, a capital, na casa das mulheres, sob a custódia de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos. Alguns acreditam, inclusive, que belas jovens podem ter sido forçadas a abandonarem suas famílias para serem apresentadas ao rei. As mulheres, e com graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. A Bíblia não é um momento crucial do encontro entre o rei e Esther, mas conta que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Então ele a fez rainha no lugar de Vasti. Mesmo depois de nomeada rainha, Esther guarda um segredo. Ela era judia. Mas será que Esther conseguiria esconder isso da corte persa? Para os estudiosos, uma vez que todo o povo da região vivia em um ambiente semita, não deve ter sido difícil para Esther esconder sua identidade. Tudo parece caminhar tranquilamente, mas algo inesperado acontece. Mordecai se vê mergulhado numa intriga. Um complô que ele descobre enquanto esperava por Esther no Poresta, mergulhado em outra intriga no palácio. Um complô que ele descobre quando estava perto dos portões da cidade. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida ao rei Assuero. Há séculos, as frequentes referências aos portões do reino intrigam os arqueólogos. Os pesquisadores contam que o portão a que a Bíblia se refere era a porta principal dos negócios na área do palácio. O local foi escavado. Indícios mostram que muitas negociações eram tratadas ali. Mordecai escutou que alguns guardas planejavam matar o rei e conseguiu avisá-lo através de alguns serviçais. Os assassinos foram enforcados. Logo depois, Mordecai se vê diante de uma nova situação. O secretário do rei havia sido promovido. O nome dele era Amã, um homem hostil e muito vaidoso, que se transformaria num dos maiores vilões da Bíblia e também da história. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém, Mordecai não se inclinava nem se prostrava.
A recusa de Mordecai em reverenciar o funcionário do rei teria consequências inesperadas. Mordecai, tio de Esther, sabia que Ramã era um homem ganancioso e se recusa a prestar honras a ele. A atitude revoltou Ramã, que desejou acabar com a vida de Mordecai, mas também matar todos os judeus do reino. Para determinar qual era o melhor dia para pôr o seu plano em ação, Amã consultou um especialista em jogos de azar. Era comum no reino as pessoas tirarem a sorte para decidir os rumos de uma ação que precisavam praticar. No primeiro mês, que é o mês de início do ano duodécimo do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã para cada dia e para cada mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Amã consultou uma espécie de oráculo chamado Pur e chegou a uma data, 12º mês do calendário persa, conhecido como mês de Adar. Logo, Amã, o rei, ia aprovar uma terrível ordem. Entearam-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e para que eles saqueassem os bens. Os pesquisadores contam que o livro de Esther mostra que o ódio de Amã era motivado por perseguição religiosa. E esse tipo de perseguição era muito raro no mundo antigo. As pessoas podiam ser conquistadas, mas suas religiões nunca eram declaradas ilegais. Assim que Mordecai descobriu o plano de Amã para destruir os judeus, ele procurou Esther e implorou para que ela fosse ao rei defender seu povo. Mas Esther sabia que encarar o rei era arriscado e muito perigoso. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei dê a ele os cetros de ouro, para que viva. Mas eu, já há 30 dias, não sou chamada para entrar a ter com o rei. Alguns especialistas falam sobre a hesitação de Esther. Para este pesquisador, Esther se concentra como uma personagem real por causa da coragem, inteligência e fé, além de ser uma jovem muito bonita. Mordecai insiste. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino?